Boa tarde, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula nossa de língua portuguesa e hoje nós estaremos falando, claro que nós já tivemos aula que nós falamos sobre resenha, então hoje será uma revisão. Então vamos lá? Bem, então a resenha nós temos dois tipos de resenha, que é a resenha crítica e a resenha descritiva. Na resenha crítica, ele sendo um texto que ele avalia essas manifestações culturais, que seja um filme, uma peça teatral, um show, uma exposição, né? E claro que ela tem um objetivo de orientar o leitor, orientar quem vai assistir. Então, a sua função social ela é de comentar, avaliar as obras, os espetáculos, né? Ou seja, para que a pessoa que está lendo, ela possa ter informações, para que também ela possa ter esse olhar crítico, esse avaliar. Então, esse gênero, ele circula. Como que ele circula? Ele vai circular nesses meios de comunicação. Então, quais são os meios de comunicação que nós temos mais frequente? Nós temos jornais, nós temos revistas, nós temos os blogs, né? Então, nós temos estes veículos aí que nos auxilia com relação a esse gênero textual que é a resenha. E nós temos também diferentes públicos. Então, assim, às vezes a resenha, ele é para aquela pessoa que gosta de assistir a um espetáculo, assistir a um filme, assistir a um show, então, ler um jornal. Então, assim, há um tipo de público que ele pode ser mais ressaltado. E ao explorar esse gênero, por exemplo, na escola, como nós estamos vendo nas nossas aulas REAMP, nós esperamos desenvolver essa capacidade que vocês têm de argumentar, ou seja, que o estudante possa argumentar sobre um filme que você assistiu, né? Um livro que você leu, que você tenha posicionamento sobre determinado assunto e que esse assunto possa ajudá-los na sua caminhada escolar e, é claro, na sua vida cotidiana. Então, é importante também destacar que a resenha descritiva, nela o autor, ele apenas descreve, ele correlaciona informações acerca, por exemplo, de um tema, de um livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor, ao contrário da resenha crítica, certo? Então, vamos lá. Nós podemos ainda lembrar que a resenha, ela se parece talvez com um resumo, mas a qual ela se caracteriza somente por sintetizar os pontos mais relevantes de um dado. O objeto, podendo ser ele uma peça teatral, então nós temos aí na resenha o objeto resenhado. O que seria esse objeto resenhado? Seria um livro, como eu já falei, uma peça teatral, um filme que você assistiu, um show que você viu. Então, assim, esse é o objeto. Então, que objeto cultural seria esse? Seria um desses, ok? Também nesse livro, né, tem os capítulos, no filme, enfim. Ali está seu objeto, onde você vai fazer a sua resenha. Tá ok? Então, eu tenho, como eu já disse, duas formas de resenhas. Quais são elas? Crítica, ao qual contém opinião do resenhista. Resenhista é aquele que escreve aquela resenha. E é claro que a gente vai dar ênfase também para os jornalistas. Por quê? Eles se especializam nessa área, nesse determinado assunto, ok? Então, assim, a resenha crítica é o resenhista quem vai opinar, ele vai argumentar, ele vai comentar, ele vai falar sobre o filme, ou sobre o livro que ele leu, ou sobre outro objeto cultural, que seja uma apresentação, um espetáculo.
e a resenha descritiva, né? A descritiva, como eu já falei antes, ela contém informações sobre o conteúdo, sobre o filme e, claro, sem fazer julgamentos, ao contrário da resenha crítica. Certo? Até aqui? Então, nós temos aí algumas características principais que nós devemos observar na resenha, que seja ela descritiva ou crítica. Então, nós devemos observar a descrição, reflete na capacidade que você deve ter de desenvolver o conteúdo do objeto cultural, que seja o filme, dado ao leitor conhecer o tema abordado nele. Então, nós temos aí a concisão. O que seria isso? Refletir na capacidade que você tem, que você deve descrever o assunto. Esse assunto ele deve ser sucinto, mas completo, ou seja, curto, porém completo. A objetividade, então, reflete a capacidade de você que você deve ter em abordar o que é mais importante no filme, o que é mais importante nessa obra aí que você está resenhando. E, é claro, a argumentação no caso da resenha crítica, certo? Resenha crítica que é o argumento. Então, assim, expor a minha ideia, expor de forma organizada, claro, convencer também a outra pessoa que os meus argumentos, eles são válidos. Então, vale ressaltar que na resenha eu trabalho com esses argumentos onde eu possa influenciar as outras pessoas que estão lendo. Lembrando bem na resenha crítica, porque a resenha descritiva você vai apenas descrever os fatos, ok? Então, vemos aí, a resenha é a mesma coisa de um resumo de um filme? Não, não é a mesma coisa. Então, na resenha, ela descreve, ela faz a descrição feita do filme, em que ressalta também se ela tem mais importante, o que ela tem mais importante. Ela não deve ser confundida com o resumo, jamais. Porque na resenha, a resenha ela é mais breve, ela faz uma explanação sobre o conteúdo, podendo até contemplar a opinião do resenhista, como na resenha crítica. E, claro, o resumo ele contém apenas uma narração sintetizada, ou seja, bem resumida dos acontecimentos ali que acontece no objeto cultural. Então, qual que é a finalidade da resenha? Ela é de informar o leitor de maneira objetiva, né, cortês sobre o assunto trabalhado, sobre o livro lido, sobre o filme assistido. Então, ela é de informar o leitor, de entreter, né, de explorar essa parte aí. Então, a resenha, ela visa, portanto, apresentar essa síntese das ideias fundamentais da obra. E é claro que na resenha também nós temos alguns tipos de linguagem. Eu tenho a linguagem denotativa, e a linguagem conotativa, ou seja, são formas distintas de expressar. Então, vamos aí, denotação. Usamos no sentido dicionalizado das palavras para passar a mensagem de maneira objetiva. Denotação. Conotação, ela é o uso do sentido figurado para transmitir a mensagem de modo criativo, né? Subjuntivo. Aí vamos aí alguns exemplos aí. Então, nós temos aí na linguagem denotativa, que ela vai do sentido real mesmo, o sentido dicionário mesmo do que parece. Então, vamos aqui. Nós temos aqui uma vaga ideia nos exemplos que eu coloquei aqui. Então, eu tenho exemplos aqui. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Veja bem, tá? Agora, denotativo. Veja bem que aqui é conotativo.
Quando eu falo assim, ó, muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. É real essa parte? Saltavam aos olhos? Não, ela é sentido figurado, ou seja, os olhos não estavam saltando de verdade, pelo contrário. Então, foi uma forma de expressar. Essa é a conotação. Na denotativa, aqui acima, eu tenho aqui, ó. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola. Precisei voltar lá para buscar. Ou seja, realmente ele esqueceu a mochila na escola e teve que buscar. Então, aqui é o denotativo, conotativo do sentido figurado. Também nós temos aí no conotativo, ele ficou todo derretido com a declaração dela. Ele se derreteu de verdade? Ele realmente se derreteu? Não, é sentido figurado, é uma conotação. Aí nós temos mais um exemplo aí de conotação. Tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. Ele realmente morreu? Não, ele tem medo, mas ele não morreu. Então, é sentido conotativo, ou seja, não é o sentido real da palavra. Então, nós temos que ter essa ideia. Denotação, conotação. Denotação é o sentido real da palavra, tá? E conotação é o sentido do brincar com as palavras realmente. Nós temos também a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vocês se lembram? A linguagem verbal é aquela que faz o uso das palavras para se comunicar. Então, por exemplo, nós temos aí as placas de trânsito, aviso, área e manutenção, aviso, água potável. Então, eu tenho uma linguagem verbal, ou seja, comunicando com frases, que seja com a palavra ou que seja com as frases. Mas é claro também que nós temos a linguagem não verbal. Qual é essa linguagem? É aquela que utiliza de métodos de comunicação, que não passa, que não são palavras dentro, elas podem ser linguagens de sinais, placas de trânsitos, figuras, imagens. Então, vem essa representação aí, como vocês estão vendo. Então, assim, linguagem verbal, usa-se a escrita, e em a linguagem não verbal, nós utilizamos de ferramentas de figuras, imagens para a reprodução. Então, veja bem que nós estudamos hoje tipos de linguagem, denotação, conotação, linguagem verbal e não verbal, e é claro, sobre a resenha, as duas formas. Então, eu tenho aí um trecho, né, da resenha crítica da Pantera Negra, né? Quem já assistiu já vai ter uma ideia do que eu estou falando aí. Então, aí nós temos aí um pequeno resumo, uma pequena resenha, apenas um trecho, não ela toda, que vai ser enviado a vocês. Então, vamos ficar atentos. O que vocês irão fazer? Vocês irão responder às atividades que eu estarei enviando em anexo. Referente à resenha, quem prestou atenção na aula não vai ter dúvida. E a última questão é algo legal que viremos fazer. Vocês estarão fazendo um mapa mental da resenha. Então, nós temos aí no mapa mental, você usa-se de muitas cores. Então, você vai precisar lápis de cores, canetinhas e outros que você queira. É algo para se destacar. Então, você vai utilizar uma folha de chamex, ou mesmo uma folha de caderno, mas que você vai trabalhar em cima de um tema central. Qual que é o tema central que nós estudamos hoje? Resenha. Então, resenha vai ficar lá centralizado, resenha. A partir daí, você vai definir para mim sobre resenha. Então, você vai colocar setas indicativas. Primeira seta, definição da resenha. Você coloca lá só a definição.
Ou seja, é uma forma de você estar estudando, aprendendo e estudando. A segunda seta, quais são as características da resenha? Mais uma. Outro ponto-chave, qual é a estrutura da resenha? Quais são as obras resenhadas? Aí vocês vão ter N coisas para estar fazendo. Lembrando que no mapa mental você vai usar o tema central e aí você vai fazendo as ramificações com as setas. Faça, envie no meu privado, é claro que eu estarei enviando alguns modelos, mas você também pode estar criando a sua bem colorida, bem criativa, e eu estarei aguardando. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre resenha e qual é a sua função, ok? Então, tenha uma boa tarde, até a próxima aula, até mais. E claro, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição.